Bom, acho que se eu vou ficar com esse aqui, vocês conseguem me ouvir bem. A imagem tá legal também? Tá boa a luz? Perfeito. Então, bora começar. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Juliemi Machado, diretora criativa da VMSP. A VMSP existe há 7 anos. Nós somos um estúdio de visual merchandising, especialista em experiências no ponto de venda. A gente tem um estudo muito profundo em materiais e é bem interessante a forma como a gente vem trabalhando e desdobrando isso. E a gente tem uma outra parte do nosso trabalho que, como a gente ama muito o que a gente faz, a gente se orgulha muito do que a gente, né, desenvolve, a gente faz questão de compartilhar com vocês nas nossas mídias sociais. E acredito que mais do que nunca esse é um momento de compartilhamento. Então eu vou compartilhar aqui com vocês os meus estudos dos últimos meses, na verdade, né? Porque esse ano a gente foi para o Euroshop, fizemos uma super pesquisa, fizemos pesquisas de marcas, várias pesquisas, na verdade, sobre comportamento. E a gente estava pronto para começar a desenvolver os projetos, pum, aconteceu tudo isso, né? E aí, cada um na sua casa, então, por favor, fique em casa. E a gente teve essa inteligência de compartilhar cada vez mais com vocês, porque a gente já fazia isso, mas também cada uma pegar a sua especialidade dentro da empresa e criar conteúdos gratuitos. Então, assim, para quem não baixou o e-book ainda, fica a dica, o e-book está lá, né, no nosso site, no vmspstudio.com.br, não perca. Tá valendo muito a pena, a gente fala muito sobre styling, focado em produção de moda. Eu sei que tem muita gente aqui que não é, né, do mercado de moda, mas para quem trabalha com styling, é um conteúdo bem rico, informações dessa jornada que a gente desenvolveu durante esses 7 anos. Então, fiquem à vontade lá para o e-book. Fora isso, a gente está desenvolvendo também um conteúdo de interiores, abrimos uma nova frente de trabalho também para trazer mais pessoas para trabalhar com a gente, isso para aumentar, né, o mercado. E aí eu leio bastante, pesquiso muito, comecei a entender o que estava acontecendo e comecei a ver esse monte de informação que o mercado começou a soltar. E claro, algumas pessoas referências em VM começaram a falar algumas coisas, só que eu fiquei um pouco assustada, eu acredito que vocês também, porque como é que começa a falar sobre novas estratégias ou o que está acontecendo, sendo que a gente não sabe nem o que está acontecendo, não sabe como é o vírus, e querendo ou não, quando a gente fala de retail, de PDV, né, o impacto é muito grande, né, principalmente essa questão de circulação, de produto, que a gente vai falar tudo isso, né, mais no final. E vou esclarecer as dúvidas também, de acordo com o que eu pesquisei. E eu comecei a ver que as pessoas estavam tentando dar fórmulas, assim. E eu, fórmula? Não tem muito como dar uma fórmula, né? É basicamente estudo de futurologia, né? Sendo que tudo que a gente sabia, a gente não sabe mais. Pois bem, comecei a ler alguns livros, fiz 2 cursos incríveis falando sobre um sobre o tempo, outro sobre estratégia do Fred Alecrim, que eu não sei se o Fred já chegou aqui, por aqui, que foi super importante o curso dele, que chamava Revide, que é estratégias de como combater, né, com propósito. E também estou fazendo um curso bem importante de empreendedorismo, faço parte de alguns hubs, então as minhas informações vieram de grandes pesquisas validadas e caríssimas de mercado que eu tenho através desses hubs. Então, acredito que vai poder acrescentar muito para vocês, tá? Eu gostaria que vocês soubessem que as câmeras e os microfones de vocês estão desligados justamente para a gente ter uma boa imagem, né, e um bom som. Primeira vez que eu estou fazendo uma conferência audiovisual, então é novo para mim também, então me perdoem qualquer erro por aqui. Se vocês tiverem dúvidas, né, ou fazer pergunta, ou argumentar alguma coisa, por favor, fiquem à vontade no chat. Eu não vou, ele está aberto agora, então eu estou vendo um pouquinho, mas eu não vou ficar olhando o chat, ok? Eu vou fechar ele, justamente para a gente conseguir ver a tela por completo. E agora eu vou fazer o compartilhamento de tela, bora ver se vai dar tudo certo. Aqui, vamos lá, compartilhar tela. Bora aqui. Gente, a gente teve... eu acredito que vocês estão vendo direitinho aí. Deixa eu só abrir aqui.
Deixa eu ver aqui com as meninas, tá? A gente fez em Keynote e trouxe para o meu computador. Nossa, desatualizou tudo, então não reparem, andou um pouquinho. Como a gente tentou dar uma corrigida, mas vai dar tudo certo. O importante é o conhecimento. Deixa eu ver aqui com as meninas. Vocês estão vendo a tela? Vou esperar a resposta de vocês aqui. Vamos ver aqui. Sim, 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 sim. Ótimo, 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 ótimo. Então, bora. Partiu. Vou por aqui. Fechar aqui. E vamos lá. Bom, já falei um pouquinho, né, sobre a VMSP, um pouquinho sobre mim, porque muita gente também não tinha oportunidade. Eu gostaria muito de poder conhecer todos vocês depois. Primeiro eu vou explicar esse insight de trazer essas estratégias de pós-Covid para vocês, né? A gente entendeu que era importante explicar para o mercado de visual merchandising, né? O como a gente deveria se expressar a partir de agora, né? Então, essas estratégias não são simplesmente 6 pontos. Ó, estratégia número 1, estratégia número 2, não. São 6 steps, são 6 etapas. E aí eu vou correlacionar para vocês, conforme a gente for falando. Então, o que nós estamos vivendo neste momento, né? Que momento é esse, Julie? Meu Deus, e agora? O mundo acabou? Tem um sociólogo que eu amo, já li todos os livros dele, então anotem esse nome, o Zygmunt Bauman, né? E ele fala muito sobre momentos e tempos diferentes que o ser humano vive, e ele tem um termo que é super importante, que ele fala sobre interim, né? Então a gente está vivendo o quê? Tempos pós-normais, né? No curso que eu fiz de tempo, eles falam post-normal times, né? Então, quando a gente fala de tempos pós-normais, significa que o que a gente vivia, né, ele não existe mais, né? Então, como que a gente consegue prever? Então, quando a gente fala sobre isso, a gente está entre meio. O que significa estar entre meio, né? É uma zona que eles chamam de entrerenho, né? Que é entre reinos, quando você sai, que é o termo que vem, né? De uma mudança, de um tempo que passou para um tempo que virá. Então, é que nem uma sucessão de reinos, né? De rei, muda de um para outro. Então, é um momento muito grande de incerteza do que vai vir, né? E ainda mais no mundo tão polarizado que a gente vive. O que significa? As opiniões, elas estão em extremos, né? As pessoas pensam muito de um lado, tem uma opinião muito forte de um lado e tem uma opinião forte do outro, não só de política, né? A gente fala também de social. Então, isso gera ainda mais incerteza e insegurança. Então, é muito importante entender que nós entramos e nós estamos nesses tempos, tempo pós-normal, que é que a gente chama. Então, o que a gente deve fazer, né? Qual que é a avaliação do hoje, né? O que a gente tem que fazer nesse momento? É momento do quê? Do despertar. A gente tem que começar a perceber, né, o meio que a gente está vivendo e a forma como a gente está se relacionando. Então, é importante a gente trocar e entender que o consumidor vai trocar o quantitativo pelo o qualitativo. Então, aquela loucura, aquela ansiedade de consumo, vou pegar uma aguinha aqui, ó. Aquela loucura, aquela ansiedade de consumo que a gente estava vivendo, né? Ela não vai existir mais. Ah, mas Júlia, como é que a gente fala sobre isso? A gente não pode generalizar todo um mercado. Quando a gente chegar lá em trends, né, que a gente começar a falar um pouco de comportamento de consumo, a gente não pode generalizar porque são grupos diferentes, mas a gente sabe que está acontecendo um momento das pessoas despertarem e não delas se transformarem, ok? É muito importante vocês entenderem que transformação seria as pessoas, com tudo isso que aconteceu, que na verdade em algumas palestras eu até vi, né? A gente adoraria que as pessoas tivessem se transformado ou se transformando, né? Que seria, não, agora a partir de agora a gente acredita completamente em sustentabilidade, vamos focar na sustentabilidade, vamos cuidar da natureza, não vamos mais consumir, né? Só o que é consciente, consumo 100% consciente. Não, isso não é uma verdade, né?
Então, porque juro que no fundo, no fundo, no fundo, eu tinha esperança que isso fosse acontecer. Afinal de contas, a gente está vivendo uma pandemia, né? Só que a gente começa a perceber que não é bem assim, mas ao invés da gente se transformar, e o que está acontecendo, que já é muito positivo, é o despertar. Então, as pessoas estão começando a perceber o que realmente elas precisam consumir. Eu preciso de tudo o que eu tenho. Então, eu acredito que todos vocês estão dentro de casa, estão até irritados com a quantidade de coisas que vocês têm, né? Eu adorei um post que eu vi, né, do @carvalhando. Então, se vocês puderem seguir, ele é incrível, André Carvalhal, que tem um livro fabuloso, Moda com Propósito, para quem nunca leu, dica número 1. Meninas da VMSP, coloca o nome do livro para o pessoal, que é super importante. E a gente fala sobre isso, né? Do quanto a gente está incomodado com esses excessos. E tá todo mundo começando a mexer no armário, tirar o que não precisa, doar o que não quer mais, né? E começou a ter um despertar do o quanto você gastava comendo fora, né? O quanto era desnecessário ter todo esse custo. Espera um pouquinho que a Lu tá... Isso, Lu, é Moda com Propósito, exato. A Cecília também tem esse livro e tudo mais. Então, a gente tá num momento muito forte de reavaliação. E quando você reavalia os processos, você começa a resignificar. Por quê? Porque você está despertando. E isso é muito importante a gente entender como comportamento. Então, a gente fala sobre uma outra coisa quando a gente começa a despertar, né? Primeiro é transformar o quantitativo em qualitativo. O segundo é o peso mental do excesso de sabedoria se você não compartilha. Então, mais do que nunca, se a sua marca ela tem propósito, ela tem informação, a gente vai falar de tudo isso mais para frente, tá? Se ela tem tudo isso, por que então, né, a gente não está fazendo girar esse tipo de informação? E gera um peso mental. Porque quando a gente fala do produto que a gente tem dentro de casa, ou o serviço que você presta, né, ele é o quê? É uma expressão de vida. Espera um pouquinho que tá bombando aqui o bate-papo, deixa eu ver o que o pessoal tá... legal. Tá pondo ali informação. Obrigada, Lu. Obrigada. E a gente precisa transformar, então, toda essa informação que a gente tem, que acaba se tornando um peso mental, né? Porque você precisa compartilhar, você precisa fortalecer o meio que você vive com as informações que você possui. Porque tudo que você sabe não é o mesmo que as outras pessoas sabem, ou as pessoas enxergam de formas diferentes. Eu tenho um jargão da VMSP que eu sempre falo, sempre em busca de novos olhares. Por quê? Porque cada um enxerga de uma forma diferente, né? E lembrando que o produto, ele é uma expressão de vida, né? Então, tudo que você tem, a forma como você se relaciona, é a forma como você enxerga a vida. Então, quando a gente fala sobre produto, ainda mais quando a gente fala de ponto de venda, é a forma como a marca, né, que a gente enxerga muito a marca como uma pessoa, está se expressando no meio que ela está. Por isso, a responsabilidade super grande do visual merchandiser. E neste momento, pós-Covid, eu não tenho dúvida nenhuma, assim que as portas se reabrirem, né, a gente vai falar um pouco mais disso depois para frente, o trabalho do VM é fundamental, extremamente fundamental. Só um minutinho aqui que as meninas estão me chamando. Isso, fixa o livro lá para o pessoal, tá? Mas, gente, se vocês tiverem dúvidas, escreve aí que a Cecília, a Luísa, enfim, as meninas vão explicando para vocês. Então, porque quando a gente está no momento de despertar, a gente precisa o quê? Resignificar. E o que a gente tem que fazer agora? Resignificar o presente, o que a gente está vivendo no hoje, tá? Opa, tem uma travadinha aqui. O que travou? Travou aqui o computador. Agora foi. Peraí. Agora foi. Agora. A avaliação do agora, né? Então, se a gente fez a primeira avaliação do hoje, qual que é a avaliação do agora, né? A gente precisa primeiro fazer a constatação, né, do que está acontecendo internamente dentro da empresa que a gente trabalha ou para os clientes que a gente presta consultoria. Para o quê? Tendo essas informações reais do que está acontecendo, a gente vai criar um planejamento de reconstrução,
né? Não adianta a gente simplesmente sair fazendo, a gente precisa começar a analisar tudo o que está acontecendo nesse momento. Então, parabéns para todos vocês, inclusive, que estão aqui na palestra, para essa primeira etapa que a gente está fazendo é dizendo o que está acontecendo no mercado. Então, essa primeira fase, né, da palestra é sobre constatação. Só que vocês precisam levar internamente dentro da empresa. Como é que está a empresa? A empresa vai poder investir novamente, né? Como que estava o mercado do VM antes? Como que estavam as ações de VM? Né? O que ia ser aplicado? Então, entendam primeiro o que estava acontecendo. Depois, a fase de reconstrução. Então, vocês vão reconstruir todo o processo do departamento de visual merchandising para daí evoluir, né? Então, quando a gente fala isso como pessoas dentro de casa, a gente constatou primeiro que o vírus existia, né? Depois a gente começou começou não, né? Estamos nesse processo da quarentena e diz que vai estender agora até junho aqui em São Paulo. Então, agora a gente está no momento de reconstrução do nosso eu. Não é bem isso que a gente está vivendo? Quem eu sou, o que eu estou fazendo, o que eu quero fazer, qual vai ser meu caminho, para daí, então, a gente, quando as portas se reabrirem, né? Então, o processo de VM, ele começa agora, é o processo de entender e se reconstruir. A reconstrução é agora, com as portas fechadas. Sim, gente, é agora. Por quê? Porque quando as portas abrirem, é a hora da evolução, ok? Aqui, agora, é importante vocês... Peraí, opa. Então, é importante de entender o que você quer e o que você não quer nesse momento. Então, tudo que vocês estavam fazendo de VM, que vocês já não queriam, né? Que às vezes era uma questão de escopo, ou que era uma avaliação da diretoria, ou era um teste. Agora é a hora, né, dessa avaliação. O que você quer e o que você não quer, não só como pessoa, né? A Gabi tá perguntando aqui se eu tô gravando. Gabi, eu tô gravando e esse conteúdo depois ele vai ser disponibilizado pro YouTube, tá? Não se preocupem com isso. Aí, quando você começa a avaliar o que você quer e o que você não quer, vem um outro momento que é super importante, que é o quê? Avaliar o que eu amei, né? Sobre problemas de operador. O que seria um problema de operador? Muitas vezes você não consegue resolver aquilo e embute essa culpa em outra pessoa do departamento ou em outros departamentos, né? Então, é começar a assumir as responsabilidades pelo que você não fez ou que você não desenvolveu a capacidade para resolver. Então, é importante nesse momento de reconstrução você assumir essas responsabilidades e ver como que você consegue resolver tudo isso. Então, tem a frase super legal que ontem eu ouvi num podcast, eu falei, não, eu preciso colocar isso na apresentação, que eles falam, update or die. Então, agora ou você se transforma, né? Pelo menos se desperta, ou você vai morrer no mercado de trabalho. Né? E a gente está falando disso em relação ao visual merchandising principalmente. Se você achar que você vai abrir as portas da sua empresa da mesma forma que você fechou, completamente errado, pessoal. Não vai ser assim. Então, como que a gente deve começar a enxergar o mercado a partir de agora, né? Para implementar essas estratégias de mercado. A gente precisa entender, como eu citei para vocês, a gente está num mundo completamente polarizado, né? As opiniões completamente diferentes, e isso faz com que a gente perceba as situações de uma forma prismática. Que seria? Sabe o prisma, né? Que tem várias facetas? Exatamente. Você precisa começar a enxergar e adaptar seu olhar de acordo com cada situação que você está vivendo. Então, as situações prismáticas, elas são super importantes na hora de desenvolver seu planejamento estratégico. Isso significa que nem tudo que você vai desenvolver como estratégia de VM, você vai conseguir implementar em todas as lojas. Lembra quando eu já falava lá atrás, nas palestras da VMSP para quem estava, para quem eu falava nos stories que segue a gente, eu sempre falei sobre regionalismo. Falava assim, gente, é uma loucura, clientes que têm, né, 60 lojas e implementam o mesmo styling, né, com a mesma comunicação de cenografia, com a mesma cor, do mesmo jeito, mas Julie, é padrão da empresa, sim, é padrão da empresa, só que pode existir um padrão regional,
né? O regionalismo cada vez mais vai ser super importante, porque se a gente precisa olhar, né, por várias óticas, né, que é o que a gente fala de prismático, como é que a gente vai enfiar a goela abaixo, principalmente no momento de despertar para as pessoas, que a gente precisa trabalhar cada vez mais com empatia, que a gente vai falar sobre isso, com uma única linguagem? Não tem como, é impossível. Então, é adaptar e seguir de acordo com o seu nicho, e o mercado vai estar cada vez mais nichado, né? Então, esqueçam de atender todo mundo de todos os jeitos. Então, eu faço um produto que é para todo mundo. Ou eu vou criar essa dobra aqui de jeans, porque é uma dobra padrão, né? E todo mundo vai se relacionar com ela. Não, não existe mais isso, tá? Então, interpretar a realidade a partir da perspectiva da persona-alvo. Por que eu tô falando persona, né? O público-alvo, o termo público, eu, Juliemi, acredito que não é mais o certo de se dizer. Porque quando você fala de público, você está abrangendo muitas pessoas, né? E vários tipos. Só que agora, cada vez com o mercado cada vez mais nichado, a gente tem que pensar, sim, na pessoa, na persona, né? Tem um livro super importante, vou falar um pouquinho mais para frente, do Francesco Morassi, Consumo Autoral, tem vários vídeos dele, é um sociólogo italiano, super importante. E também outro livro que todo mundo que trabalha com comportamento de consumo precisa, né, ler. E ele fala muito sobre isso, né, sobre a persona. Afinal de contas, quando a gente faz venda de produto, né, exposição de produto, é para quem? Para pessoas, né? Estratégias de visual merchandising é ponto de venda, é físico, é real, né? Então, quem que vai ter impacto com aquela estratégia que você está fazendo, né? Com aquele produto que você está criando? São pessoas. Então, não acredito mais em público-alvo, acredito na persona-alvo. Então, quando a gente fala do que a gente precisa buscar o quê? O nosso despertar. E como é que a gente busca o nosso despertar? Através de propósito, né? A gente precisa encontrar o propósito do que a gente está fazendo aqui. Nossa, Julie, mas você está fazendo uma palestra de filosofia, sociologia? Não. Se a gente trabalha com visual merchandising, a gente quer criar novas estratégias, a gente precisa entender o propósito daquela roupa estar exposta e a forma como a gente vai impactar em experiência sensorial. Então, a gente precisa ter conexão, significado e consciência. Então, se você consegue criar, né, unir esses três, você tem o propósito da sua marca e você tem o propósito da estratégia da forma como você está expondo e criando experiência, tá? Então, como é que eu crio, né, propósito? Essas são algumas perguntas que são super importantes de vocês entenderem e compartilhar entre a equipe de vocês, a hora que vocês estiverem fazendo essa gestão criativa para poder, né, ter esse desenvolvimento. Quem é a minha marca, né? Quem é? Então, o que eu sou para as pessoas, né? Deixa eu responder aqui no bate-papo. Isso, Gabi, é do consumo autoral mesmo. Exato. Bom, deixa eu fechar aqui. Quem é a minha marca hoje no mercado? Então, o que eu significo, né? O que a minha marca significa no mundo que eu tô hoje? Então, as pessoas estão despertando, né? Qual é a importância dela? Do que ela é validada, né? Meu PDE, a correção aqui, ó, mudou, tá? Não é meu pod, é PDE. O meu ponto de encontro transmite quem eu sou. Deixa eu aproveitar aqui já. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Bom, para vocês entenderem, é meu PDE, tá? O meu PDE, o que é? Ponto de encontro. O antigo ponto de venda. Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso, né? A transformação do ponto de venda para ponto de encontro. Então, o meu PDE transmite quem eu sou, né? Quem eu sou nesse mercado, né? Então, todos os meus displays, as cenografias, elas transmitem a persona que eu sou. Então, qual que é a meta de comunicação do meu PDE? Né? Então, o que eu pretendo comunicar? De que forma que eu vou impactar? Né? E qual é a experiência que eu gero no meu consumidor? Então, mais do que ele comprar um produto, mais do que comprar uma blusa, né? Qual que é essa experiência? Qual que é a emoção e sentimento que está acontecendo dentro dele? A gente vai falar muito sobre isso também, tá? Então, o que nós estamos vivendo no retail hoje, né?
Nesse curso que eu fiz do Fred Alecrim, então eu fiz questão de colocar o nome dele, a gente está vivendo uma crise de conexão e significado. Significa o quê? As pessoas estão completamente sem propósito. Elas estão vivendo sem propósito, elas estão consumindo sem propósito, e o curso do Fred é muito sobre isso, venda com propósito, né? Então, por quê? Então, pensa nisso, se as pessoas estão completamente inseguras, elas não estão sabendo o que está acontecendo, né? Agora, então, mais do que nunca, e a sua empresa não tem propósito, e o mercado está com uma crise de conexão e significado, como é que você vai ter uma venda efetiva? Como é que a marca vai conseguir ter esse impacto dentro do consumidor, né? Praticamente impossível. Então, é muito importante entender esse vínculo entre marca e consumidor, né? Como é que a gente está fazendo o VM? Porque, para quem não sabe, o visual merchandising é uma ferramenta de marketing, né? Então, a gente leva todas essas aplicações de branding para o ponto de venda. Então, muitas vezes, eu já vi isso acontecer, as marcas embutindo a responsabilidade completa do branding que não faz uma comunicação, querendo que o VM resolva isso. Então, muitas vezes, a gente tem que resolver, né? E não adianta a gente ter esse problema com o produto e a gente não resolver. É nosso processo. Só que a gente faz parte da gente muito esse processo de vínculo, porque na construção de um look, na construção de uma arara, numa experiência por metro quadrado, né, é a hora que a gente consegue validar esse vínculo de marca e consumidor. Então a gente precisa entender esse vínculo mais a relação de reconhecimento, de apreço, né? Quando a gente fala de significado, o que significa significado, né? É o quanto a marca te reconhece como pessoa. É a importância do ser humano para a marca, né? O que acontece hoje nesse mundo que a gente vive, que, né, no mundo que estávamos vivendo, é que o consumidor não era o fim do processo, né? Ele era um meio de monetizar. O que ele ia fazer com a roupa depois, ou a forma como ele ia se relacionar, não importava. Então, pois bem, essa fórmula não existe mais e não tem mais como a gente viver nesse mercado, tá? Então, para vocês entenderem um pouquinho quando a gente fala sobre mercado, para entender as estratégias de VM que a gente vai propor, tá? A estrutura política, né, hoje do nosso país, enfim, do mundo, enfim, é o capitalismo, né, a maioria, né, de todos e tudo mais. Mas eu não vim aqui para falar sobre política. Só que quando a gente fala sobre capitalismo, a gente fala da importância do dinheiro, né? Então, o social, ele fica lá embaixo. A importância das pessoas, elas ficam mais abaixo. Então, é importante monetizar. Como vai ser? Não sei. Então, é aquele consumo ordinário. E eu tenho um vídeo super legal para apresentar para vocês aqui também, e que eu acredito que vai ser, se der tempo, né? Vai ser bem importante para vocês entenderem essa mudança para uma nova tendência que está vindo, tá? E o ideal para a gente trabalhar, que é o que vem se transformando, que grandes gestores de empresas estão fazendo agora, a gente fala de Magazine Luiza, a gente fala de Leroy Merlin, é trabalhar no neocapitalismo. O que seria o neocapitalismo? É onde você vai ganhar dinheiro, mas você se importa com as pessoas, né? Então existe uma preocupação humana, porque dá para ganhar dinheiro, gente, cuidando de pessoas. Então existe uma série de cases que a gente pode enviar depois para vocês, se vocês ficarem curiosos. Ju, manda pra gente esses cases, né, de empresas que ganham dinheiro cuidando de pessoas, a gente envia, isso não tem problema nenhum. Só que o mais legal de tudo isso, e saber que a gente está nesse momento partindo para esse neocapitalismo, é um dos jornais mais importantes, né, de Nova York, anunciar na primeira capa, dizendo, né, e a gente sabe o caos que está acontecendo nos Estados Unidos, principalmente, né, em Nova York, dizendo que sim, precisamos rever os valores, mas aí ele coloca assim, maybe, né, talvez, né, também nos preocuparmos em pessoas. Então, assim, se o jornal mais tradicional dos Estados Unidos está falando sobre isso, está se preocupando, então realmente é momento da gente avaliar. Porque sim, eles sabem que as pessoas estão despertando. Não vai ser, as pessoas recusam a banalidade. O que significa isso? Não dá, há muito tempo já não dá mais para falar, ai, que blusa linda, ai, tá super na tendência, é o que a pessoa quer, ela vai comprar de qualquer jeito, isso já não existe mais, gente, há muito tempo. Só que agora, entende que a gente está no entremeio? O entremeio é a hora que dá aquela chacoalhada, porque vai vir o novo, né? Esse novo ainda não chegou. Então, vamos viver um tempo durante esse entremeio. Espera-se que esse entremeio dure até 2022.
Existem várias pesquisas super confiáveis dizendo que nós vamos viver momentos de reclusão, né, e também da pandemia, vai e volta até 2022. Então a gente vai viver esse entremeio até 2022. Então vamos utilizar dessas estratégias nesse entremeio para quando a gente surgir no novo, que é o que todo mundo quer, o que todo mundo espera, seja um novo muito melhor, quem sabe de transformação, né? Agora despertamos para daqui 2 anos a gente se transformar. Então, no capitalismo, o que acontece? O cidadão, no capitalismo, você só é cidadão se você for consumidor. Então, se você tem poder de compra, você é um cidadão. Se você não tem, conclusão, você não tem voz dentro da sociedade, né? E, de novo, se nós somos consumidores, a gente precisa entender que o produto, ele é uma expressão de vida, tá? E a nossa responsabilidade da forma como a gente vai trabalhar a partir de agora também, o nosso cross merchandising, que vamos falar um pouquinho mais para frente para quem não souber. Então, não é só ganhar dinheiro, mas ganhar dinheiro sendo um ser humano melhor. Então, porque afinal, o consumo é feito por quê? Por pessoas. Então, é importante a gente começar a reavaliar isso agora. Então, essa frase que mudou muito a minha vida foi da professora Lucilena Galvão, que é: mercado precisa ser a expressão da sociedade, não ao contrário, né? Então, assim, o mercado, né, o que está vendendo precisa ser expressão das pessoas e não as pessoas, né, serem expressão de um mercado, né? Então, assim, não é o contrário. Então, este é um momento mais do que nunca e que eu tenho que falar com vocês sobre reavaliar as influências e as influenzas, né? Eu adorei, o Aracândio postou, né? Qual é a sua influenza de hoje que você vai ver falando merda? Eu amei, que é bem isso, né? Quais são as suas influências? Aconteceu, que todo mundo já viu, da Pugliese, né? Quem não souber, dá um Google aí sobre... ela, né, simplesmente desvalorizou todo esse momento que a gente está vivendo e ela vai responder muito por isso, né? Então, para vocês saberem quais são as influências da sua marca ou as influências de pesquisas de vocês, existem esses 3 tópicos aí que são impossíveis de errar, que foram palavras de Luísa Brasil, amo muito. Ela é incrível também, uma super blogueira que, para quem quiser seguir, @LuisaBrasil. E ela estava falando sobre isso. Então, se você quer saber quem é uma boa influência, né, um influencer digital, ou uma influência de mercado, ou um escritor que vai ser uma boa influência para sua análise, ou uma marca que vai ser uma boa influência, né, para você querer reproduzir o mesmo dentro do que você vai fazer, é importante você ter coerência no dizer. Então, você tem que saber o que você está falando, né, em primeiro lugar. Junto, quando a gente fala de coerência, com o fazer e com a identidade. Então, muitas vezes as marcas pegam um produto, mandam para a caixa postal do blogueiro, ele não tem identificação nenhuma com aquilo e simplesmente ele pega aquele produto e apresenta como se fosse a última maravilha do mercado. No entanto, graças a Deus, já existe o hashtag publi, que aí você sabe que já é pago, que não é uma... Ele não é conivente muitas vezes com o produto, mas como ele está recebendo para aquilo, ele acaba falando. Mas as verdadeiras influencers, né, ou as marcas verdadeiras influencers, eles têm muita coerência em relação a isso. Então, eles não falam o que realmente é um propósito na vida deles. Então, também entendam as marcas que falam sobre assuntos relevantes, né? Falar mais do mesmo, ou entrar como hater, ou essa campanha de cancelamento, isso não vai mudar nada, né? Quais são os assuntos que realmente são relevantes para a sociedade, para mudar a vida das pessoas? Então, quando você estiver trabalhando, né, pensando na sua estratégia de retail, você tem que ter assuntos relevantes, né, no seu ponto de venda. Ah, não, tá todo mundo falando de feminismo. Ah, então a gente tem que falar de feminismo. É coerente com a marca? Tem a ver com a marca, né? Então, tem marcas que já tiveram processos raciais enormes, e de uma hora para outra coloca modelos negros e começa a fazer 1000 coisas falando sobre beleza negra, sabe? Que coerência que tem? Ah, então até ontem pensava que até hoje não tá mais, né? Enfim, são muitos debates. E também pensar, né, quando a gente fala dessa coerência das boas influências, né, de retail, são ações transformadoras. Então, assim, a Zara, eu fiquei de verdade emocionada
quando eu estive em Paris ano passado, e eu não tinha visto ainda a nova flagship da Zara. E eu entrei dentro da loja, eu comecei a ver aqueles algodões dentro, né, dos vidros, comecei a ver várias fibras de tecido. Então, durante toda a jornada, a Zara está comunicando essa ação transformadora de reciclar as roupas deles, né? Não que isso aconteça 100%, mas assim, já é um movimento. Lembra, é o despertar, a gente é começar a fazer. Então, ela já está reciclando os próprios tecidos, né? E ela estava em toda a jornada do VM contando essa resignificação dos tecidos, resignificação de como a marca está implementando, né? E aqueles displays eram lindos, eram super poéticos, né? O volume era muito legal, assim, desses displays. Então, um canto, assim, que era uma zona meio morta, né? Que nós, VM, sabemos que é a zona fria. Então, eles colocavam uma instalação super bonita que ia subindo pela parede, as frases perto do caixa. Então, tinha um impacto muito grande. Então, essa ação é super importante da gente falar sobre isso. Nossa, eu tô vendo agora, já são 19h45, eu não cheguei no metade. São 40 slides, nós estamos no 10, vamos que vai dar tudo certo. Ninguém tá com pressa, né? Então, é muito importante a gente entender quais são as nossas influências para desenvolvimento de ponto de venda, ok? Então, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Eu queria saber quem são vocês. Então, agora nesse momento que a gente está, né? Vocês, quem são vocês, né? Como vocês estão nesse momento de entremeio, já que eu consegui explicar para vocês o que está acontecendo. Vocês são os pessimistas, né? Que é o quê? Ninguém sabe o que vai acontecer. Infelizmente, o governo não cria suporte para o empresário. Vamos rezar para não quebrar. Tinha que reabrir para tudo voltar ao normal. Tá assim. Esse é o pessimista. Então, realista. Vivemos em uma crise social e econômica, mas exige necessidade de consumo e precisamos criar estratégias. E existe o positivista, que é o quê? O tempo vai passar e tudo vai entrar em um caminho. Afinal, o mundo vai continuar. Escrevam aí no chat. Quero ver o que vocês vão falar. Oh, oh, oh. Vamos ver aí. Realista, realista, positivista, realista, 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 positivista, realista. Todas as anteriores. O Ará, vem você polemizar aqui a palestra. Realista, realista. Legal, legal. Estamos todos em realistas e positivistas. Isso é muito bom, porque se todo mundo aqui trabalha com VM, é momento de a gente ser pelo menos realista ou positivista. Mas eu vou explicar para vocês qual que é o ideal neste momento. Ó, de novo, tá dando bug. O ideal, né, depois que eu assisti a palestra do Murilo Gun e eu percebi de mercado e ouvindo outros podcasts, né, de grandes empreendedores e de novas estratégias, a gente precisa ser realista, né, só que proativo, porque ser positivista muitas vezes é você acreditar que vai dar certo. Então você acaba soltando um pouco as pontas das coisas, do que ela vai acontecer. E isso é péssimo. Por quê? Porque quando você acredita que tudo vai dar certo, que é o positivista, você muitas vezes perde o controle das coisas, né? Ou se frustra demais se aquilo não deu certo. Então a gente precisa ser realista, só que proativo, que é o quê? Fazer acontecer. A gente tem que fazer acontecer. E para quem trabalha com VM, a gente sabe muito bem como é que funciona. Não importa, se não recebeu roupa, vai ter que fazer vitrine. Se não recebeu a coleção nova, vai ter que fazer uma edição com o que tem. Então, muito do retail, né, é a gente ser realista, né? Trabalhar no retail é ser sempre realista, porque a gente trabalha com números e a partir de números a gente cria estratégias. Só que não adianta ser só realista, a gente precisa ser realista e proativo. Então, essa ciranda aqui andou, gente, no cantinho aí do lado. Mas eu vou explicar. Entendendo o consumidor, né? A gente precisa entender que agora a gente tem que fazer conexão e não estruturação. Então, esse círculo, né, que eu passo no próximo slide, que era para estar no próximo slide. Desculpa, é minha primeira palestra online, então eu posso, né? Pode dar uma
uma bagunçadinha. Só um minutinho aqui, gente. Peraí, só um pouquinho. É? Não, tá certo. Ah, não, é porque o meu marido que me ajudou aqui na adaptação dos layouts, ele tá falando. Não, tá tudo certo, já consegui aqui. Já expliquei. Expliquei para eles, ele tá preocupado. Mas tá tudo certo, vocês estão conseguindo, não estão? Super as análises e tudo mais, e né? Tá ficando claro aí para todo mundo. Então, o que é? Criei um termo que, na verdade, foi do curso que eu fiz do Atemporal, do Gush, que a gente fala sobre as necessidades do ser humano, né? E quando a gente fala de necessidade de ser humano, quando nós, né, de merchandising, que é marketing, a gente estuda muito o quê? Pirâmide de Maslow, né? Então, só que a pirâmide de Maslow no retail, ela não funciona mais, né? Não é assim, claramente. Ela funciona para estratégias de marketing e tudo mais, mas para visual merchandising e para novas estratégias, não. E foi que eu tive o insight, né, do que ele disse, que ciranda de Maslow. Então, ao invés da gente ter uma estrutura, né, uma coisa dura, a gente precisa ter circular, que significa o quê? Né? O tempo é circular. Então, na ciranda de Maslow, a gente começa, que é o termo que eu trouxe para agora, para visual merchandising, né? Que é um termo do Gush, a gente consegue ter conexão entre os movimentos e os momentos, e não mais uma estruturação, que é o que engessa. E tudo que é engessado, a gente não consegue fazer o quê? Transformação, que é o que a gente precisa. Então, o que eu preciso que vocês entendam neste momento que a gente está vivendo? Momento de segurança, né? As pessoas, elas precisam se sentir seguras para voltar a consumir, né? Já falamos dessa situação toda, né, estrutural do política, né, social, e o que está acontecendo neste momento, então a gente precisa levar a segurança. Então, step número 1 que o consumidor precisa ter é se sentir seguro, e a gente vai falar dessa parte de higiene, né? Depois no ponto de venda no final. Então, a gente tem que eliminar todo o medo do consumidor. 2, estabilidade. Então, quando ele estiver dentro do ponto de venda, os horários vão ser diminuídos e a quantidade de pessoas vai ser completamente limitada. E para as pessoas se sentirem mais estáveis dentro dos espaços, a gente vai precisar criar novas formas de consumo. Como é que a gente vai criar essa forma, né? Novos formatos, né? Dela consumir. Porque as pessoas não vão pôr mais tanto a mão na roupa. Sabe aquela história de pegar a blusa, girar a loja inteira, olhar a coleção inteira? Isso não vai acontecer. Então, a estabilidade, né? Parte número 2, para ser mais estável, a gente tem que criar esses novos formatos. E para isso a gente precisa de uma estruturação de PDV e de pagamento. Então, isso vai mudar completamente, alterar completamente o layout de loja. Então, o layout de loja que a gente tem hoje não cria uma estabilidade, pelo contrário, né? Ele faz com que a pessoa fique mais solta ainda dentro desse ponto. Ponto número 3, né? Autoestima. Que quando a gente está analisando para quem nunca viu a pirâmide de Maslow, por favor, digitem no Google, depois vocês analisam isso. Esse material, a gente vai reeditar ele aqui com algumas coisinhas e depois a gente vai disponibilizar para vocês por e-mail ou por PDF, não se preocupem, tá? Então, quando a gente fala de autoestima, né, a gente já se preocupava na experiência sensorial e trazer autoestima. Mas agora que ela tem medo, agora que ela está insegura, mais do que nunca, a gente tem que falar de empoderamento e mais do que nunca, o que a gente nunca fez, poucas marcas fazem isso, falar sobre empatia. Pois bem, precisamos ser empáticos neste momento. Então, a gente vai falar de vitrinas, inclusive, em relação a isso. E o número 4, que é, né, o ápice lá da pirâmide, que é o super importante, comunicação com cultura e intelecto. Então, assim, se antes a gente falava o que estava na moda, ou que a blogueira está usando, ou porque tal pessoa achou legal, não mais. Quem já viu o vídeo novo do Caio Braz? O vídeo eu coloquei hoje lá no meu stories, no meu pessoal, porque, assim, mais do que nunca, aquele vídeo é serviço público. Se vocês têm dúvida do que eu tô falando, gente, mas será que tudo isso é só um pensamento da Julie? Será que ela tá viajando na maionese ou ela tá achando? Não, gente, tudo isso aqui é análise. Pesquisas e pesquisas e os vídeos estão brotando. E hoje, o Caio Braz me posta um vídeo
super interessante que fala disso, né? Que agora a comunicação tem que ser com cultura e intelecto. Então, sabe quando a blogueira falava assim, gente, esse cinto é super lindo, ai, não, porque é legal. Não, não dá mais. Agora, o que seria a cultura de falar desse cinto? Falar da modelagem do cinto, né? E isso vai para o ponto de venda. Então, não adianta só falar novidade e a gente coloca um cinto ali. E daí que isso é novidade, né? A gente vai precisar de um display que explique o que é essa novidade, né? Qual é o meu benefício de ter esse produto? Então, entendam que a comunicação agora no ponto de venda, ela tem que ser de impacto, com cultura e com intelecto. Tempo de agilidade. Isso também aprendi com o Fred na palestra que a gente fez pós-Euroshop. Essa é uma palestra que em breve eu vou dar aqui também, online, porque poucas pessoas tiveram a oportunidade de vir aqui, logo já chegou o Covid, e ele falou muito sobre isso, sobre tempo de agilidade, né? Porque a gente precisa ser ágil, né? Se a gente for rápido, porque a gente, na velocidade, se você vai veloz, você se atrapalha, a gente precisa ser ágil, né? Agilidade é o quê? É velocidade com inteligência. Então, a gente precisa agir com rapidez, isso significa o quê? Um alto impacto no mercado, né? Então, se antes a gente estava rápido na comunicação, estou falando de comunicação, tá? Agora, a gente tem que continuar sendo rápido, mas quando a gente fala um pouco mais sobre intelecto, é mais complexo no processo estratégico, por isso desta palestra. Então, a rapidez, ela gera um alto impacto no consumidor. Então, produzir conteúdo e levar infos, mesmo que em pouca quantidade ou com pouco orçamento. Sabe aquelas super grandes produções? Então, eu não posso dizer que elas morreram porque, né, sempre elas vão existir, afinal de contas, todo mundo merece um conteúdo bem produzido. Né? E quem pode, né, essas grandes marcas e grandes agências vão continuar fazendo. Só que como o mercado está mais nichado, né, e agora estão despertando muito os nano-influencers, que antes eles eram importantes, só que agora eles vão ser vitais para as marcas, né? A gente fala que o qualitativo, como a gente iniciou, é o mais importante. Então, faça conteúdo, inicie algum projeto de VM na sua loja, mesmo que sem verba, mas pelo menos você iniciou. Que o Fred ontem, né, a gente conversando no vídeo, né, ele me deu esse termo que eu não conhecia, que é um termo de empreendedorismo, que é muito interessante, que chama MPV, que é um mínimo produto viável, né? O que seria um mínimo produto viável? É um pensamento de startup. Inicia. Não importa o que você vai desenvolver. Se está dentro de todo o contexto da empresa, inicie, porque depois você vai aprimorando. Então, essas estratégias de VM, não perca tempo, né? Não procrastine, né? Todas essas estratégias pensando, mas não vai ter budget, mas não vai dar certo. Esqueça isso, né? Você precisa iniciar. E isso é um movimento que, quando a gente está vivendo num entremeio, ele é importante de acontecer, porque está tudo indeciso. Mas o mais importante é você tomar uma decisão, né, com base nas estratégias, mas começar nem que seja pequeno, num movimento pequeno, mas que você vai conseguir ter um alto impacto dentro do ponto de venda, tá? Tempo de incertezas, como a gente falou. Então, se a gente é incerto, né, ponto de interrogação, isso significa o quê? Que a gente tem que aprender a lidar cada vez mais com imprevistos. Então, se antes acontecia imprevisto e a gente tinha que ter plano B, então agora eu já vou ensinar para vocês. Se vocês já não faziam plano B, agora o plano B já é assim, na lata. Você fez? Então peraí, eu vou mudar a loja, eu tenho que deixar tantos metros, tantas pessoas assim, então eu vou expor o produto assim e assim. E o fluxo vai ser baixo de pessoas. Aí a pessoa entra, putz, não tá dando certo. Se antes você já não tinha o plano B, agora você tem que ter o plano C. Então, se preparem. Então, por isso que é importante começar até essas estratégias de ponto de venda de uma forma pequena para você ir sentindo, mas já ter outras formas também de conseguir aplicar, tá? Se você ficar criando, né, coisas complexas para desenvolver, significa o quê? Putz, mas é um VM que assim, que tal, que tal. Se tá complexo de aplicar, significa que você vai ter dificuldade para mensurar o retorno disso, vai ter dificuldade de produzir isso, e isso vai gerar uma instabilidade tanto na comunicação que você está fazendo, tanto para a equipe de VM, quanto para o consumidor. Lembra que eu falei sobre polaridade? Então, se a gente está vivendo esse momento de polaridade, então é momento de deixar a pessoa fixa
no local e saber o que está acontecendo. E o uso de tecnologias vai ser muito importante para isso, e depois eu vou falar mais, tá? E aí, eis que chegamos nos 6Ps. Mas, Julie, você falou que você vai falar sobre os 6Es e não 6Ps. Sim, pois bem, o que eu fiz? Eu desdobrei os 6Es, para quem não conhece, eu já vou explicar um pouquinho rapidinho, tá? Desdobrei os 6Ps do marketing para os 6Es, que são as estratégias, 6 estratégias de visual merchandising. Tcharam! Pois bem, essa é a minha análise. Chegamos ao contexto da palestra. Até aqui tudo bem? Vocês já gostaram? Vocês entenderam? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Bora lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nesse chat. Legal, legal. Estão entendendo? Tá entendendo? Gente, eu não posso nem ficar nervosa aqui, porque tem pessoas tão importantes nessa palestra. Não que todos não sejam. Mas pessoas que eu digo, pessoas muito fundamentadas no marketing, sabe? Que ensinam, assim, para muitas pessoas e gestores de grandes empresas. Então, é muito legal ter vocês aqui. Então, o que eu fiz? Eu fiz essa análise, né, que é uma visão completamente minha de tudo isso que está acontecendo, do que eu estou vendo que está acontecendo. Eu transformei os 6Ps do marketing em 6Es. Então, para quem não sabe, né, dos 6Ps a gente tem produto, preço, ponto, pessoa, promoção e processos. Quando você vai fazer uma análise, então até é bom para pequenas empresas que estão aqui, às vezes tem uma loja, né, um empreendedor, né, são pessoas que fazem tudo sozinho internamente, ou estão em lugares muito difíceis no Brasil, até às vezes de ter informação, e graças a Deus, né, os ensinos à distância estão aumentando cada vez mais, isso é muito animador para todo mundo. E no marketing, quando você vai fazer uma análise estratégica, um planejamento estratégico, você precisa avaliar tudo isso. E o que significa o quê? Olha aqui, ó, parando de novo. 6Ps. Então, o que seriam 6Ps? Quem quiser dar uma print aí pode dar, não tem problema nenhum, mas lembrando, eu vou disponibilizar esse material depois, eu vou editar bonitinho o design, que perdeu a configuração, mas dá para vocês entenderem o processo. Então, a pessoa, você precisa, primeiro, saber quem é o seu público-alvo a ser atingido. Pesquisa de estilo de vida. Então, quem é a persona, né? Que eu já não gosto mais de dizer público-alvo, como eu disse, é persona, né? A gente tá falando de pessoa. Desde sempre foi pessoa, tá vendo? Tá vendo como o mundo do capitalismo é muito doido isso, né? Sempre foi pessoa, mas a gente chamava como público. Então, eu questionadora. Produto. Então, depois da pessoa, a gente precisa saber qual é o produto que eu vou vender. Então, entender o ciclo de vida do seu produto ou serviço que você está prestando, né? E para planejar o timing disso, mais do que... porque muitas vezes fala assim, mas será que o produto que eu estou vendendo é para essa pessoa? Não é muito sobre isso, é muito sobre o ciclo de vida desse produto, entendeu? Sim, ele tem que atingir a persona, mas é mais sobre o ciclo de vida dele, né? E que você vai ter dentro do seu ponto de venda e planejar o timing, que é a coisa mais difícil do mundo, que é aquela coisa de estar a pessoa certa na hora certa, com o produto certo. Pois bem. E aí, depois de produto, a gente fala sobre preço. E o preço não tem nada a ver sobre o valor que você vende, é sobre o valor agregado. Então, isso significa o quê? Que se o valor que você está embutindo neste produto tem a ver com a entrega deste produto. E simples, eu posso dar uma opinião bem direta e reta, assim, que é, quando a gente fala de preço, né, para quem tem dificuldade para entender o valor agregado, que muito, para quem não teve contato com branding. Então, esse aqui é um óculos, certo? É um óculos que eu uso, Julemi, né, meu melhor amigo agora. E se eu falar para vocês que ele é um óculos do Alexander Wang, quanto vocês acham que custa esse óculos? Vocês vão falar que ele custa $800, né? Mínimo $500. Agora, se eu falar para vocês que é um óculos da Riachuelo, ele vai custar R$80. E pode ser, muitas vezes, um óculos muito parecido e que não valida, sabe, essa questão do valor agregado. Às vezes é um produto muito similar. Aqui também eu fiz de Alexander Wang para Riachuelo, ok. Mas o que eu queria que vocês entendessem é que o valor é o valor percebido pela pessoa, né? E visual merchandising faz isso.
Estratégia de visual merchandising, ela amplifica o valor percebido do produto. Às vezes um produto ele não é nada, né? Mas a gente consegue transformar ele completamente dentro do ponto de venda. Então, VM são esses 6 P's já, né? Então, se fazemos parte do departamento de visual merchandising, conclusão, né? E depois de preço, a gente fala sobre praça, que praça não é necessariamente também dizendo só sobre o local que a sua loja tá, mas se ele é acessível para a persona que você quer captar. Então, assim, o público vai até esse lugar que você quer, a sua persona. Ah, eu tenho uma marca de cookie maravilhosa, mas você colocou num lugar onde só tem terceira idade e provavelmente a maioria é diabética. Quer dizer que você não vai vender o cookie nesse lugar certo, perto de lojas de pessoas de terceira idade. Melhor você deixar perto do chocolate ou das mulheres, né? Enfim. Obrigada. É que eu vou ter que trocar a apresentação daqui a pouquinho, porque eu editei o finalzinho, porque tudo correu, assim. Você acha melhor trocar? Ah, então tá. Peraí que eu vou trocar aqui, gente. Um minutinho. Vamos aqui. Deixa eu trocar aqui. Peraí que é novo aqui pra mim tudo isso aqui. Tô aprendendo. Vocês têm paciência, né? Vamos lá. Aumentar aqui. Antes de compartilhar, rapidinho aqui, pessoal. Vou interromper um minutinho o vídeo para trocar aqui. Mas eu tô aqui. Pode mandar aqui, vocês estão com alguma dúvida? Pode me mandar no bate-papo por enquanto. E eu vou tirando as dúvidas de vocês. Tô abrindo. Põe no bate-papo se tiver alguma dúvida aí. Vamos lá. Eu tô compartilhando a tela aqui ainda, gente, mas vai dar certo agora. Vai dar tudo certo. Vamos lá. Agora conseguiu corrigir. Gente, a Luísa não está aqui, então eu tive que usar Caio César. Então vamos lá. Vai dar tudo certo agora. Vamos lá aqui. Tempo de agilidade, produto viável. Estamos aqui, certo? Bora compartilhar e iniciar minha câmera novamente. Prontinho. Tá todo mundo vendo a tela aí? Só um responde, tá tudo certo. Deu? Equipe VMSP, responde se deu certo. Sim, tá maravilhoso. Perfeito. Então vamos lá. Estava falando de produto. Então, a gente estava falando aqui, né? Então, da praça. E quando a gente fala de promoção, gente, não é sobre sale. Ah, eu vou abaixar o preço do meu produto, né? Porque muitas vezes eu vejo cliente falando, mas no marketing tem que ter a promoção. Não. Não, gente, promoção é comunicação da marca. É o quê? Mensagem certa para o público certo na hora certa. E nem sempre a liquidação é o que resolve. Então, quem quiser pesquisar mais, promoção é a forma como a marca faz a sua comunicação, né? Que é aquela história de acertar o timing. É isso que é promoção. E aí, processos. O que seria os processos internamente, né? É a organização e fluxo. É a forma como você vai fazer a comunicação entre o desenvolvimento desse produto, a produção dele, a venda dele e o pós-venda. E o merchandising, vocês entendem o peso do visual merchandising? Vocês entendem a responsabilidade do merchandiser? Então, assim, é muito grande. Então, é muito importante a gente entender, né, que a venda, né, o ponto de venda é reflexo de todo um desenvolvimento e produção. Então não tem como, né? E, inclusive hoje a gente já comprova que no pós-venda a experiência sensorial é o que mais vale. Então tudo acontece no ponto de venda, pessoal. E aí, eis que cheguei nos 6 E's. Julie, o que seriam os 6 E's? Sim, os 6 E's eles dialogam com 6 P's. E a gente vai falar sobre ético, econômico, estratégico, estético, emocional e espacial. Gostaram?
Deu trabalho para definir, eu juro. Porque eu falo, o mais difícil é você ler, todo mundo lê, agora digerir, transformar, e o bicho pega. Espero que vocês gostem. E então a gente vai começar falando sobre o ético, né? Então nós temos aí ético, né, econômico, estratégico, estético, emocional e espacial. Deixa eu ver aqui o que me mandaram. Que bom que vocês estão gostando. Sim, gente, tudo criação minha. Os termos que não são meus, eu sou professora, então eu sou super assim, correta em citar as pessoas, de onde vêm os termos. Então, tudo que não, tudo que eu mostrar para vocês, o que não for meu, tem o nome da pessoa, tá? Então, o resto é tudo meu. Então, eu que estou aqui desenvolvendo e tudo mais. Então, vocês podem usar depois, não tem problema nenhum. O importante é a gente fortalecer aí e criar estratégias legais para o mercado. Então, vamos lá. Então, quando a gente fala sobre ético, palavrinha boa, hein? Ética. Um chazinho aqui para a garganta. Quando a gente fala sobre ética hoje, que é o que a gente mais precisa falar sobre isso, é sobre ética, a gente tem que pensar que a ética hoje, o correto hoje em se trabalhar e se posicionar, principalmente no ponto de venda, é pensando no coletivo, né? Depois no colaborativo e, em terceiro ponto, no inclusivo. Se você começar a criar estratégias de visual merchandising que não contemple essas três etapas, então para tudo você já está fazendo errado, né? Porque quando a gente fala do coletivo, significa que é para todo mundo. Mas, Júlia, você mesmo falou que não... Se agora a gente está sendo nichado, como é que a gente dá uma amplitude? Fala que é para coletivo. Quando a gente fala sobre coletivo, é que significa que as pessoas vão se identificar de acordo com a comunicação que você vai fazer, mas que sim, é para todos, né? Então, você tem que dar esse acesso. Então, tem que ser uma comunicação fácil. Quando a gente fala de intelecto, não é para falar que nem dissertação de mestrado, que no futuro, em breve, tudo isso aqui vai virar um livro, vai virar uma dissertação de mestrado. Não é linguagem acadêmica, gente. A gente está falando de uma linguagem fácil, de impacto, tá? Colaborativo significa que você não vai mais trabalhar sozinho. É impossível que a sua marca atinja os nichos ou que tenha poder de impacto se você não trabalhar com um sistema de colaboração. E a gente vai falar de co-branding depois, tá? E inclusivo, né? Então, sabe aquela história do corredor da loja, de ter 1 metro de largura porque precisa passar um cadeirante ou um carrinho de bebê? Então, chegamos nesse ponto, porque agora, de qualquer forma, a gente vai precisar de 1,5 metro de corredor, entendeu? Para as pessoas não se encontrarem, né? Para elas não terem impacto. A gente vai falar disso. Então, imagina se você não for inclusivo. Então, a meta de ser ético é tranquilizar e acolher o consumidor. Então, o VM tem esse papel e que é muito importante. As pessoas gostam de se relacionar, elas querem viver uma experiência. Então, a gente tem que tranquilizar e acolher. Depois, o consumidor, como eu disse, né, ele ser fim do processo e não um meio para monetizar. Entenda que a pessoa está vivendo uma experiência que aquilo tem que ter um impacto na vida dela. Então, respeitem isso. E eu pus aqui algumas ações que são legais de ponto de venda. Eu ainda chamo muito PDV, porque eu falei PDE e muita gente ainda não entende sobre PDE, tá? Então, eu vou falar ainda de PDE, mas por isso que eu estou usando o PDV ainda. O cupom de... Aí uma ação legal, né? Cupom de desconto em compras físicas que beneficiam outras pessoas ou empresas. Eu vi que a Boticário estava fazendo isso, que as vendas online, a comissão de venda online estava indo para vendedor. Então, assim, isso do online para o off, né? De on para off. Só que você pode fazer o off beneficiar, quando a gente fala de coletivo, né? De colaborativo, você pode fazer com que o off beneficie outras pessoas ou empresas, entende? De repente, comprando na sua loja, ganha um cupom que pode comprar em outra marca com desconto ou que apresente outra marca, que seja uma marca que agregue valor para a sua, entende? Desconto em troca de alimento. Se a gente está falando que a gente vai ficar até 2022 e agora a gente está entrando e pensando, clientes grandes da VMSP já estão falando de sale. E não dá para você simplesmente abrir adesivo, liquidação, acabou. Não é isso. Se a gente está falando de empatia e as pessoas estão com medo,
Então, assim, quem sabe, se você trouxer 1 quilo de alimento, eu te dou 50% de desconto no meu produto. Então, assim, você já começa a ajudar a comunidade. Entende como é colaborativo? Então, compra online revertida para os funcionários físicos, como eu falei, né? A Boticário já estava fazendo isso. Isso foram 3 pensamentos de coisas de inovação que eu já vi e que sei que funcionam, que podem ser legais para vocês aplicar aí também, tá bom? De novo esse tu. Aí agora. Aqui, isso mesmo. Projetos sociais ou sustentáveis que se relacionam ao impacto de consumo e produção dos produtos. Então, assim, nós como VMs, né, a gente tem que ser estratégico. Então, se a gente precisa liquidar, que tal a gente, ao invés de liquidar, já abrir logo de cara um bazar beneficente, né? Venda beneficente, então. Eu tenho a minha marca, eu trabalho lá, eu sou coordenadora de departamento, o marketing está criando uma estratégia. Só que eu, sabendo a quantidade de produto, porque quem é VM tem planilha na mão, quem é VM tem planilha, sabe o que está vendendo, o que não está vendendo. Então, assim, por que não propor, né? Se a gente sabe de fluxo de produto, uma venda beneficente de X que não está acontecendo, que não está girando de dentro de loja, né? O VM, ele tem que ser estrategista, gente. Tem gente que fala assim, Julie, você não é VM. Você é marketing, você é brand. Gente, porque VM é marketing, é branding. Então, linha de produtos que são mais acessíveis, né? Se a gente está falando para dar mais acessível para as pessoas, então, será que não é momento? Putz, eu só trabalhava com... Eu sou super nichada, mas será que não é momento de eu ser um pouco mais acessível? Meu produto sempre estava na faixa de 800, 600, 800. Será que não é momento de eu repensar e ter uma margem menor, né? Para fazer com que o meu cliente tenha uma experiência legal na minha marca e que seja mais acessível para ele, né? Tecidos sustentáveis, upcycle de coleção passada em Londres. Meu, fala Gabi, que viajou comigo. É o que a gente mais viu foi upcycle. Então, assim, a gente entrou na Urban Outfitters, que já quase quebrou aí 1, 2 vezes, e que agora eles estão fazendo aluguel de roupa. Sim, vocês não estão loucos. A Urban Outfitters está alugando roupa, porque, para quem não conhece, tem um projeto incrível lá em Nova York também de uma marca que chama Rent to Runway, depois vocês pesquisam, de aluguel de roupas, que funciona super. E está acontecendo muito essa questão dos tecidos do upcycling de coleção passada. Então, o que era passado pode ser reeditado com uma nova cara e voltar para a loja, entende? Não descartar mais, porque mais do que nunca a gente tem que falar de sustentabilidade. A gente já acabou com o que o planeta precisava. Olha esse vírus. Olha o tempo desse vírus, o que o planeta está se regenerando. A gente simplesmente vai destruir ele de novo? Não, né? Bora lá, VMs. Vamos criar estratégia com a equipe de estilo? Bora reorganizar esses produtos e fazer o negócio acontecer, né? E aí tem um exemplo também de produtos antigos virar desconto para um novo e esse antigo vira o brechó da marca. A Patagônia está fazendo isso brilhantemente como ninguém nunca pensou que fosse, né? Então pesquisem também sobre a Patagônia. E o que foi a grande novidade em Nova York sobre reforma de roupa. Pois bem, as marcas agora estão oferecendo reforma de roupa, reforma de sapato, né? Coisa que não era usual. Por quê? Porque ela está preocupada. Se ela vende um produto com qualidade, por que não eu posso reformar? Então, imagina a responsabilidade do VM de sinalizar todo esse fluxo ético no ponto de venda. Então, assim, a gente precisa de uma forma também de fazer com que a equipe esteja inserida. Se antes os treinamentos aconteciam a cada 1 mês, ou a cada 3 meses, ou a cada 6 meses, os treinamentos vão ter que ser semanais, porque você precisa cada vez mais inserir isso, né? Entender a pluralidade de corpos e raciais no ponto de venda. Então, na Euroshop, o que a gente mais viu são os modelos negros. Graças a Deus! Né, os corpos, né, diferentes corpos, né, o plus, o curves, né? Então, por quê? Porque esse é a persona, esse é o valor humano, entende? Isso é ser humano. Então, informações de ética de forma física sobre a marca no ponto de venda. Então, se a gente já não falava antes da ética da marca, agora é hora da gente pôr de alguma forma, ou no manequim, ou num adesivo, ou na iluminação, ou na campanha de vitrine, né? A gente vai falar sobre cronograma. Então, precisa estar muito conectado, o on-off e off-on. Essa é a conexão. Então, tudo que você está falando no site, por isso que eu coloco on e off, off-on. Tudo que está lá no site que você fala sobre a marca, pois bem, agora você tem que trazer ponto de venda. Tadã! Vamos para econômico.
quando a gente fala sobre econômico, a gente está falando sobre o impacto financeiro que o visual merchandising precisa dar em cima da marca, certo? Então a gente fala da coletividade versus competitividade. O que significa isso? Colaborar é maior que competir. Eu quase chorei quando eu vi a Leroy junto com a Telha Norte, sério. Isso para mim, ó, parabéns, porque é isso, cara. Vocês estão trazendo força para o mercado, vocês estão ajudando em projeto social, é um pró muito maior e que não vai deixar a gente de amar e de conseguir, pelo contrário, se aumenta ainda mais e faz com que você perceba que sim, né, que nesse mundo as marcas, elas estão se unindo para fazer coisas melhores, né? As marcas se uniram de repente agora para fazer uma ação social, mas pode ser que eles se unam de repente para trazer um produto que ninguém poderia ter trazido antes e tragam juntos para fortalecer outra coisa. Sei lá, a partir de agora eles conseguem importar maquinários para laboratório. Não sei, tô pirando, tá? Foi uma coisa que veio da minha cabeça. Mas é isso, quando a gente fala de ser coletivo, é sobre isso, sobre fortalecer e fazer um bem para todo mundo e ganhando dinheiro, porque a gente não vai deixar de fazer exames em laboratório, entende? E aí eu trouxe alguns cases super legais e eu ouvi essa frase de uma menina que faz projetos sociais e ela mora em São Francisco. Em São Francisco eles têm uma frase super impactante, né? A cidade é incrível, que eles falam que sharing is caring. Então assim, se você compartilha, você ajuda, né? Então, ajuda o quê? A todo mundo, né? Você se beneficia só de positividade de todos os âmbitos. Então, quando a gente fala sobre esse colaborar, né, competir, a gente entra no co-branding, que eu falei que eu chegaria nele. E o co-branding, né, é uma decisão do marketing, só que quando eu cheguei em visual merchandising, a gente tem que fazer toda a estratégia de comunicação, vitrina, né? Então, assim, os co-brands com certeza vão aumentar cada vez mais e como nós, VMs, vamos implementar isso dentro de loja. Eu arrisco a dizer que vão ter setores de co-branding agora, porque antes a gente tinha o co-branding assim, a Fendi fez junto com a Fila, então tem ali a vitrine com um displayzinho. Eu acredito que isso vai mudar. Para mim agora, a relação de loja, eu arrisco a dizer que vai ser quase 50% de co-branding, porque se você não tem grana para fazer produção, então você vai começar a fazer co-brands. E eu pus aqui as últimas co-brands mais importantes do mercado, vou falar rapidamente, né? Aqui, tô tentando ler aqui, peraí, que eu deitar minha telinha aqui, que eu vou pôr o óculos mais fácil. Aqui, vamos lá. A BMW e Louis Vuitton, então a BMW, marca de luxo, uniu a Louis Vuitton, fez um carro para altos executivos, né? E as malas, elas cabem exatamente dentro do porta-mala, então para quem é do mercado executivo sabe o quanto isso é importante. Então, o mais gênio de todos para mim, todos aqui são gênios, mas assim, a Levi's com a Pinterest, eu vi o diretor da Levi's ano passado na NRF, e, meu, o cara é incrível, a Levi's é incrível, porque ele é incrível. E eles fizeram o quê? Abriram um Pinterest para as pessoas que compraram Levi's, fizesse própria foto, postasse no Pinterest da Levi's, a super aberto. E aí, o que aconteceu? A empatia das pessoas. Putz, eu gosto desse jeans. Aí ela vê esse jeans em vários corpos e no Pinterest da Levi's, entende? Para quem é Instagram, meu pai, eu sei a realidade, eu sei quem tá usando, né? Então, o Kanye West com a Adidas, que não é novo, mas ele hoje, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores showmans aí, mais desejável. Até eu sou louca para ir numa missa dele, para ver o louvor dele, porque eu nunca vi. Ele conseguiu, ele uniu espiritualidade com design, então, assim, é fantástico. O meu filho, graças a Deus, o meu filho me obrigou a ver isso, porque eu não suporto hip hop, não me julguem. E aí, o Travis Scott, que eu só sabia por causa da Kylie Jenner, comportamento, mas meu filho ama Travis Scott. Fui ver, na hora que eu comecei a ver no Fortnite, que é um jogo que eles são enlouquecidos, essa geração, simplesmente ele lançou a música nova e fez um show em streaming 3D. Foi, assim, completamente impactante. Então, entre no YouTube e coloque aí Travis Scott Fortnite, que isso é a nova era, gente. Streaming é a nova era. E fizeram a skin, né, que é o corpo do Travis Scott em 3D, que você podia comprar. Óbvio que meu filho não comprou. E
você vivia toda a experiência sensorial. E agora meu filho quer um óculos de V-Ray, justamente porque vai ter mais shows lá e tremia o controle. Vocês não têm noção, é uma coisa enlouquecedora. E a Starbucks com a Spotify, que eu achei isso o máximo. Então, cada loja tem a sua trilha sonora de acordo com essa região. Então, se eu tenho o Starbucks no Queens, é trilha sonora do Queens. Se eu tenho Manhattan, trilha sonora de Manhattan. Então, não é uma coisa uniforme. Lembra que eu falei da regionalização, que isso vai aumentar cada vez mais? Está acontecendo. Ela já está acontecendo há muito tempo, mas agora vocês precisam implementar. É mais difícil? É mais difícil, mas a gente, como VM, tem que fazer. Então, depois de co-branding, a gente fala sobre cross-merchandising, né? Para quem não sabe, a cross-merchandising é quando você une um produto com o outro e aí você dá um up, né? Você cria um fusion, assim, tipo, vira um produto plus, né? A mais. Então, por que o cross-merchandising é momento estratégico para o visual merchandising? Porque se tem diminuição de produção de volume, Júlia, como é que você sabe que vai parar de produzir? Ei, não tem matéria-prima agora, não tem dinheiro, não tem funcionários, não tem nada. Assim, vai diminuir, entende? Deixa eu tirar uma coisa aqui que agora a letra ficou grande e aí eu fiquei com um letrão no olho. Então, o cross-merchandising, ele serve para potencializar a venda por metro quadrado. Então, sabe aquela arara que a gente tinha 10 blusas, 10 calças, 10 vestidos, que era um sistema de coordenação? Não rola mais. Vai ser araras de cross merchandising, galera. Pois bem, vai ser assim, muitos frontais. Por quê? Porque as pessoas vão começar a ter que comprar o combo. É isso mesmo. Vai ter que comprar já. Antes, se você só tinha a sugestão de uso, agora é o combo da obrigação. Porque a gente precisa continuar a venda por metro quadrado, né? O VM é análise de venda por metro quadrado. Então, o combo, só que um combo com preços diferentes. Então, você vai conseguir potencializar essa venda. Então, o VM já vai ter que começar a calcular a exposição por metro quadrado em combos e não mais em cápsulas, ok? A gente vai ter espaço para isso, fiquem tranquilos, ok? A gente vai abrir, vai saudar e depois isso vai acontecer, tá? E aí, sustentabilidade, né? Não tem como não falar. Aí um pouquinho a gente fala de economia circular. É muito difícil ser sustentável, eu sei disso, né? É muito complexo, não são todos os business, mas a gente tem que saber também nesse processo econômico de ser sustentável, tá? O reuso conectado a um propósito maior, né? Quando a gente fala de sustentabilidade. É o novo termo que eu criei, que eu acredito que vocês vão amar, que no final tem um escopo, sobre VM circular, né? Se a gente tem a ciranda de Maslow, né? Se tudo está acontecendo não para ser fixo, se a estruturação não existe, agora é a conexão, então a gente precisa de um VM circular. Isso significa o quê? Reutilização de materiais cenográficos antigos, reciclagem de displays atemporais, multimobília para ter fluxo de loja de acordo com o que eu tenho de produto e props, né? Props é o quê? São as ambientações renováveis. Então, se eu tenho um vaso, então tem que ser um vaso que eu posso cortar, tem que ser um vaso que eu posso pintar, tem que ser um vaso que eu vou transformar em qualquer outra coisa, entende? Que isso é positivo e econômico, porque a gente já não vai ter mais a verba que a gente tinha, fato, ponto, né? Então, a gente precisa ter um VM circular, eu vou falar um pouquinho depois sobre isso, tá? Estratégico. Dinheiro se ganha de volta, o tempo não. Tem frase mais poética? É isso, gente. Dinheiro, a gente vai ganhar de volta. É um prejuízo. Sinto muito, juro, quem quebrou, enfim, quem perdeu seus empregos. Mas o tempo que está passando, com isso tudo acontecendo, tá vendo o que eu fiz no meu tempo? Eu criei um conteúdo para fortalecer, para trazer para vocês, né? Dinheiro, a gente não precisa falar sobre isso. Então, quando você vai fazer o planejamento estratégico, quem é seu público, né? Sua persona. Por quê? As pessoas, elas criam códigos, né? Quando a gente fala de tendência, o ser humano, o persona, ele cria códigos e linguagens. E esses códigos e linguagens são o quê? As tendências, são os perfis de pessoa. Lembra que eu falei sobre o consumo autoral do Francesco Morazzi? Tcharam, tá aqui. Livro que vocês precisam ler. O Francesco explica, sabe aquela história? Quem que atende? Advogadas e arquitetas de 19 a 25 anos? Gente, isso não existe. Não é porque ela é arquiteta que elas vão ter o mesmo gosto, porque elas têm a mesma idade. Não é sobre isso. Então, leiam o livro. Vocês vão entender que existem os perfis e passo depois o vídeo para vocês. E por que tudo isso, né? No estratégico? Porque o maior sonho das empresas já era e agora tem que ser é de construir uma comunidade. Que são pessoas fiéis, né, à sua marca.
Então, o engajamento através de sistemas freemium são super importantes. E como a gente vai falar sobre isso dentro do ponto de venda, né? O que é o freemium? É uma coisa, um serviço que eu tenho de graça, mas se eu quiser um upgrade dele, eu tenho que pagar para tê-lo, né? Então, em ponto de venda, a gente fala muito sobre, eu vou contar uma notícia para você, a gente não vai mais poder provar roupa. É isso mesmo. Então, por exemplo, se você comprar aqui na nossa marca, você pode levar a roupa para provar na sua casa, né? E você levando a roupa para provar na sua casa, se não der certo, se não deu certo, você tem 2% de desconto. Sabe assim? Então, são coisas e a gente tem que comunicar tudo isso, né, dentro do ponto de venda. E como que a gente vai fazer isso? Que forma? As marcas, elas não sinalizam hoje dentro de loja. Eu fico, assim, completamente impactada. Não existe comunicação, não existe diálogo. Como é que você quer ter conexão e empatia se não tem diálogo, né? E aí a gente precisa, primeiro ponto do estratégico é a criação do cronograma circular de visual merchandising. Então esquece, era uma vitrine, aí arrancou, foi pro lixão, foi incinerar. Mentira que ninguém incinera, mas faz de conta. Incinerei. Então tá bom. E agora? Cria outro, isso aqui arranca e incinera. Mudou. Agora a gente tem o quê? Um cronograma circular de VM. Precisamos ter, né? Porque estamos no momento de transformar entre conexão e estruturação. E a gente quer conectar. Então, ciranda de Maslow, que tudo está conectado e não estar estruturado. Estético, né? Agora a gente entra do quê? Processos criativos. Deixa eu ver o que ela falou. Gente, são 8h30. Tudo bem para vocês aí? Era para acabar às 8. A gente tá meia horinha ali, mas vai dar certo. Eu fico aqui, eu não tenho tempo, tá? Gente, hoje é sexta-feira, eu não vou para lugar nenhum. E não tem nenhuma live que eu queira ver hoje também. Então, quando a gente fala sobre estético, né? É a hora que entra processo criativo, coisa que eu mais amo na minha vida. No criativo, a gente fala sobre processo criativo, é sobre pensamentos e ideias, né? Não adianta você faz uma analogia sobre o pensamento e transforma em ideias. Então, é transformar análises em imaginação. E para essa imaginação, você precisa ter esse upgrade aí cerebral, empático, e entender que agora as suas campanhas, por exemplo, a sua campanha de liquidação não vai ser a mesma que você já tinha desenhado. Cancela, joga no lixo, você precisa ser empático. Então, você tem que promover. Eu trouxe aqui 2 exemplos muito legais, por mais que essa foto da Macy's não seja de agora, foi do ano passado, quando eles foram anunciar que eles estavam, porque eles declararam falência, mas eles fizeram essa vitrine que eu achei o máximo, né? Então, é isso que a gente fala, sobre essa empatia. E aí, se a gente está falando de vitrines empáticas, significa que as campanhas já vão vir empáticas. Então, eu já vi a Farm falando, fazendo a equipe fazer autorretrato para falar de produto. As mães da equipe que estão se fotografando e virou campanha Dia das Mães, né? Pluralidade de corpos, pluralidade racial. Então, assim, as campanhas vão vir completamente diferentes a partir de agora. Então, eu amei essa vitrina da Macy's, que ele fala assim, né? Time to be alive, tempo de estar vivo, né? Então, nada mais do que a gente está vivendo agora. Olha que empate, tipo, é tempo da gente sobreviver, dinheiro a gente vai pensar depois, né? Então, esse outro tapume, eu adorei, né? Descubra um lugar que você vai amar viver, entendeu? Então, assim, é isso que eu tô falando de empatia. Entende que a gente pega internamente, traz segurança e conforto para as pessoas? Então, as frases de impacto que lá fora todo mundo tem. Então, eu peguei algumas imagens de Pinterest, peguei algumas imagens do meu celular, que a coisa que a gente mais vê lá fora são essas frases de impacto. Então, a Farm usa também celebrar amor, cuidamos para que chegue até aí, espaço cheio de amor. A Nike fez uma campanha, como sempre, a Nike assim, absoluta, né? Seu sonho sempre foi jogar por um time, né? Só ver jogar para o mundo chegou, que assim, fica em casa, né? Então, a Nike incrível fez isso. E a Reserva acabou de lançar um produto que eu fiquei impactada que isso só a tecnologia fazia. E agora, a primeira empresa de moda eu vi fazer isso agora, que é lançar um produto como uma pessoa. Eles colocaram a foto da mochila e disse, prazer, eu sou a Mitaka. Então, quer dizer, eu quase comprei a mochila. Eu falei, eu tô tão carente, essa mochila é tão fofinha.
E é bem isso. Você acha que não foi à toa que eles escolheram nylon? Nylon reciclável, entendeu? Com uma textura gostosa, impermeável, fácil de lavar, de limpar, corona. Lembra? Estamos no entremeio. Então, eles já estão comunicando o produto como pessoa. Isso é genial. Então, como que a gente vai comunicar o produto como pessoa no ponto de venda? Olha os exemplos de sinalização de loja. Gente, quem é que faz essas sinalizações? Nós. Nós merchandisers que levamos. O branding, né, o pensamento ele existe, mas quem cria isso de ponto de ver somos nós. Então, alguns exemplos bem interessantes de análise e comunicação. Eu amo esse da caixinha amarela que eu achei no Pinterest, né, que eles perguntam, faz com que o cliente converse com você, né? Qual é o símbolo, né, da felicidade para você? Então, assim, quer dizer, a pessoa está interagindo, né? E disso, se você tem uma comunicação de ponto de venda efetiva, você consegue criar campanhas. Eu vi numa palestra na Vimer no início do ano, né, do pós-NRF, que esse ano eu não pude ir, porque eu já ia para o Euroshop poucas semanas depois. E aí, eles falam da Hering, o fato deles terem os painéis sabendo o que está vendendo mais rápido, fizeram com que eles criassem campanhas e produtos de acordo com esse respaldo do cliente. Então, por exemplo, campanhas do feminismo, campanha de produtos específicos. Então, é super interessante. E aí, isso que eu queria apresentar para vocês, no final de tudo, aí quem quiser ficar, eu apresento o vídeo sobre low summers, né, que é esse público que vem crescendo cada vez mais. E eu, Juliemi, com a minha pequena experiência de consumo, assim, de direto com o consumidor, né, que eu estudo já há muitos anos sobre isso, só que eu ainda não posso falar que eu sou uma especialista nisso, mas eu acredito que os low summers são os que vão crescer, que são as pessoas que vão consumir menos, são pessoas, isso é um público-alvo. Lembra que eu falei do Francesco Morazzi? Então, quando você fala assim, os meus consumidores são pessoas mais conscientes, então eles se encaixam nesse perfil, entende? É assim que a gente consegue estudar e criar estratégia. Então, os low summers, eles consomem menos com consciência, né? Eles são sustentáveis, ou tentam ser os mais sustentáveis possíveis. Eles são conscientes do que está acontecendo no mundo, né? O do it yourself é a coisa que mais impera na vida dele. Isso acontece o quê? A gente começa a perceber o número de hortas dentro de casa, eles preparam a própria comida, eles querem saber a funcionalidade dos alimentos, né? E eles criam dentro desse do it yourself hobbies. Então, voltou muito, né? Os crochês, macramês, né? Bordados, enfim. E eles têm um sistema de vida mais natural. Então, esses são os low summers. E aí, um outro público que eu acredito que a gente vai atender muito em visual merchandising, né? Assim, em todas as marcas. Então, os low summers vão crescer mais e mais agora, nesse despertar. E o outro, né? Lembra que eu falei sobre polaridade, os dois polos? É a história do youth mode. Quando a gente fala de youth mode, gente, esses dois termos, eles são de uma agência de futurologia que eu posso passar depois para vocês, tá? Não é meu. Youth mode, eles são comprometidos com o novo. Significa o quê? Eu não tenho idade. O youth mode pode ser da pessoa de 23 anos que sente que ela tem 45, né, de intelecto ou fisicamente, ou do meio que ela vive, ou uma pessoa de 60 que se sente com 30, né? Então, fala sobre... são pessoas que não importa a idade, ela se permanece jovem para sempre. Então, eles são super experimentalistas. Então, assim, um ponto de venda com muita tecnologia, pelo amor de Deus. Então, eles querem experimentar coisas, eles querem viver aquilo, eles querem entender aquilo, né? Eles são críticos ao tempo. Então, por exemplo, se a gente está nesse entremeio, gente, esse entremeio daqui a pouco vai chegar para todo mundo esse termo, tá? Então, se eu sou crítico a esse momento, significa o quê? Né? Que eu vou consumir de acordo com o tempo que eu vivo. Então, assim, eles são ajustáveis. Então, se não tem, compra outra coisa, experimenta outras coisas. São rebeldes, eles não aceitam que tentem mudar o pensamento deles. Afinal de contas, eles têm uma opinião muito formada sobre isso. Eles são sensíveis aos coletivos. Sim, se a pessoa está passando fome, né, ele é empático. E ele é livre. Então, ele não está afim de rótulo, não. Ele está afim de viver. Então, uma tendência muito legal da palestra que eu dei, que hoje a gente não vai ter tempo de falar sobre isso, eles são muito playful. Então, estão aparecendo muitas lojas, em Nova York a gente viu muito isso em Londres também, com essa questão de brincar na jornada,
né? Então, o CEO da M&M's na NRF falou sobre isso, né? Que a M&M's cada vez mais ia ser mais playful, porque a M&M's tem esse público youth mode eterno, porque nos Estados Unidos as pessoas comem M&M's de bebê até morrer. Então, esse play foi um conceito muito legal, assim, uma loja divertida, que você consiga interagir através de tecnologia e tudo mais, né? Os coloridos, tobogã dentro da loja, espaços instagramáveis que consiga causar outras sensações em vocês, tá? Deixa eu ver aqui se está fazendo mais alguma coisa. Isso. Então, é importante vocês entenderem que da tendência, algumas vieram à tona no entremeio. E a gente vai ter que falar disso no Visual Merchandising. Então, assim, as pessoas estão com uma vida remota. Então, como que vai ser esse consumo? Ah, Julie, mas elas estão consumindo mais online? Não, a vida remota gera uma infidelização de loja, mas porque ela é fiel à marca, entende? Então, por isso que o regionalismo é cada vez mais importante. Então, um planejamento estratégico legal é não ter o mesmo produto em todas as lojas, porque se a vida é remota, eu decido trabalhar onde eu quero, então, portanto, eu vou consumir em lugares e regiões completamente diferentes. Prova-se que a gente pode ter vida remota, olha o que está acontecendo, né? O mobile office, então, essa migração para o interior também, né? Então, se eu tenho internet, eu trabalho de qualquer lugar. O streaming, né? Netflix e as lives, então, se a gente tem a história do streaming, né? Será que a gente não tem que trazer streaming para dentro de loja? Pois bem, eu acredito em vitrinas com streaming, sim. Né? Então, o que está acontecendo lá no online vai direto para a vitrine. Quem estiver ali no ponto de venda participa junto, sabe? Então, a história, né, do home office. Então, escritórios de arquitetura estão projetando escritórios projetando cada vez mais agora home offices, porque tem gente que descobriu que vai continuar trabalhando home office. Gente, a gente não precisa mais ir para o estúdio todos os dias, né? De repente, na VMSP, a gente precisa ir para o estúdio todos os dias. A gente já não vai, na verdade, né? Todos os dias, assim. Eu, pelo menos, não vou. Então, pode acontecer home office. Agora, a gente viu que o home office funciona, tem funcionado, né? O delivery, mesma coisa. Então, o sistema de delivery, como a gente vai fazer isso internamente dentro de loja, né? Até telemedicina, gente, está se aplicando, né? Então, isso é super interessante. E Sports on App. Então, todas essas tendências que estão para agora, que estão acontecendo agora, neste tempo, que eu acredito que vai perdurar aí para sempre, né? Nesse futuro tecnológico, eles são importantes da gente reavaliar na hora que a gente for criar uma campanha de vitrina, na hora que a gente for escolher o material da vitrina de acordo com o nosso público-alvo. Vocês entendem esse processo? Gente, tá acabando já, tá? Estamos no 30. Falta mais 5. Emocional. Então, quando a gente fala sobre emocional, a gente está falando o quê? De arquitetura sensorial. Pois bem, a VMSP já tem projetado lojas com arquitetura sensorial, que é o quê? Transformar a emoção em sentimento, que é para fazer com que a pessoa tenha um impacto, né, dentro do ponto de venda. Então, como que é isso, né? A emoção é uma mudança endócrina, né? Gerar mudanças endócrinas de impacto na vitrina e durante o percurso. Então, mais do que nunca a gente fala de marketing olfativo, sonoro, paladar, tecnologia, o fun and play, né? Porque se você tem a emoção, você consegue transformá-la em sentimento. E sentimento, no ponto de venda, a gente fala de experiência e imagem que você constrói da emoção sentida. Então, a gente precisa criar experiência por metro quadrado. Então, quando a gente... O que é visual merchandising? Visual merchandising é venda por metro quadrado, mas agora a gente evoluiu. Visual merchandising é venda por metro quadrado, mais experiência por metro quadrado, porque a gente precisa atingir no emocional, sacou? Então, estímulo de compra por empatia. Então, como que a gente vai fazer todas essas sinalizações de dentro de loja? Então, eu acredito que cada vez mais a tecnologia, os displays vão ter que ser tecnológicos para ficar mudando, ou sistemas imantados, né? Porque tem que tranquilizar, acolher, vitrinas empáticas e motivacionais. Cuidado para sua marca não virar um livro de autoajuda. Isso é um desafio, tá? Porque senão fica chato, porque parece que a gente tá depressivo e não é isso, né? E uma notícia muito legal é que a fake news aumentou a credibilidade em antigas mídias. Vocês acreditam que 53% das pessoas, elas estão preferindo televisão de novo? É triste por causa da fake news, mas ao mesmo tempo você percebe como as pessoas estão buscando segurança, né? O passado reconhecido gera conforto e segurança. Então, se você reconhece isso,
faz com que você tenha mais estabilidade dentro desse lugar. Então, mais do que nunca no emocional, a gente fala de personalização, né? Se antes a gente já punha o nome da cliente, agora a gente tem que saber até a cidade que ela nasceu, experiência por metro quadrado e entender que sim, o visual merchandising precisa ter design, qualidade e experiência, tá? E último e não menos importante, espacial. Sim, finalmente vamos falar do ponto de venda. Júlia, mas é PDV ou é PDE? Pois bem, tivemos uma transformação. Isso já é uma transformação, não é um despertar, tá? A gente saiu de PDV, né, que é ponto de venda, para PDE, ponto de encontro. As pessoas, elas não são mais obrigadas a comprar seu produto na loja. Elas compram porque elas querem viver uma experiência. Se eu sou humano, portanto, eu consumo, portanto, quero me relacionar, portanto, tenho carências. E, portanto, o ponto de encontro vira o quê? Uma experiência sensorial importante para eu viver. Exato. Então, no ponto de encontro, você tem que ter diálogo com o cliente. Então, para você ter diálogo, número 1, você precisa ouvir ele. Então, o que a gente está fazendo, né? Cadê os totens eletrônicos? Cadê as fichas? Cadê a conversa que o vendedor tem, né? Que virou um documento e que chega no Visual Merchandising e consegue abrir, né? Aceitar a verdade dos resultados, porque também tem um lance que é, olha, tá todo mundo falando que a loja é escura. A loja é escura. Tá todo mundo falando da loja escura. Ah, mas isso aí é problema deles. Quem não quiser não compra. Meu, pelo amor de Deus, escuta que tá todo mundo falando que a loja é escura, né? Então, depois, coerência na comunicação de loja. Não é tudo isso. Meu, Julie falou dos 6 E's, a gente tem que fazer os 6 E's, não sei o quê, e põe placa do chão pro teto. Calma, gente. Coerência. Vamos ter coerência? Como vamos comunicar, tá? Controle emocional do cliente na jornada. A gente tem que ter esse controle, né? Como? Ele tá se sentindo seguro? Ah, agora ele ficou mais animado. Ah, legal. Então, nesse setor, é legal a gente pôr isso. Ah, nisso que é uma zona quente, esse que é zona fria. Então, mais do que nunca, a zona quente e zona fria vai fazer com que a gente consiga também ter o controle emocional do cliente, tá? E recriar espaços através de nichos. Eu fico pensando numa loja gigante, C&A, Renner e tudo mais. Se antes eles dividiam a loja em 3, eles vão ter que dividir em 30. É fato. Por quê? Porque a gente está falando de públicos cada vez mais nichados, né? Porque a maior setorização, ela gera o quê? O que você consegue fazer? Você consegue mostrar mais tempos de vida. Gente, esquece lifestyle. Sabe o lifestyle? Então, lifestyle morreu. Desculpa contar isso para vocês. A gente está falando de lifetime. Tempo de vida das pessoas. Então, essa loja ela tem que estar setorizada de acordo com o tempo de vida. E se a gente está falando de nicho, você atende todo mundo, você vai ter que ter aí bem uns 30 nichos dentro da loja, tá bom? Estou exagerando, mas você tem que dobrar a tua setorização, tá? Distribuir clientes em espaços, né, e aumentar a circulação, sim, porque agora a gente tem uma regra para poder abrir de volta. A loja híbrida, né, não tem mais como você não ter o on dentro da loja, né? A loja é offline, você precisa ter o on em todos os lugares. Localizar produto e atendente por aplicativo no celular. Então, eu não posso ter contato com ninguém, então eu quero ficar aqui sozinha, isolada. É uma loja muito grande, será que eu não posso ter um aplicativo? Eu entro no aplicativo, eu chamo ele pelo meu celular, ele me localiza, né? Então, é muito importante a gente usar a tecnologia nesse momento, no espaço. Realidade virtual para apresentação de produtos. Então, assim, as pessoas não vão mais pôr mão na roupa mesmo, então a realidade virtual vai ser muito importante. Né? Eu tô falando do quê? De projeção, tô falando de tela LCD, gente, não tô falando de óculos de realidade virtual. Tô falando de projeção, né? Tô falando de telas de LCD. As playlists, então, se a gente está falando de marketing sonoro, não dá para tocar a mesma música na loja inteira mais, né? Se a gente está falando de públicos diferentes. Instagramável, gente, Instagramável não é por um unicórnio com uma placa escrita, faça uma foto aqui. Não. O Instagramável é orgânico, ele é tão encantador e ele atinge tanto a emoção da pessoa, né, que transforma em sentimento, que a pessoa escolhe ficar ali, entendeu? Aí aquilo vira instagramável sem querer querendo, sacou qual é que é? E experimentar novas estruturas de loja. É isso que eu queria chegar e contar para vocês. Sim, agora é momento do retail experimentar. Nova York tem muito disso, né? A marca nunca abre uma loja sem antes fazer uma pop-up, assim, né? Generalizando. Então, as pop-ups vão ser muito importantes. E pop-ups de acordo com nichos de produto. Então, eu tenho a C&A. C&A sabe que vende muito bem jeans com camiseta. Então, ela abre uma pop-up só vendendo jeans e camiseta.
itinerantes. Então, eu tenho uma loja aqui que fica tanto tempo, vai para outro lugar, que vai para outro lugar, né? E os corners, sem dúvida, vão aumentar. Então, lembra que eu falei do co-branding? Então, vão surgir os corners dentro das marcas, que são o quê? Esses espaços de outras marcas dentro de outras, tá? E agora vamos falar de segurança no ponto de venda. Eu peguei essas informações de pesquisas de biomedicina. Nenhum estado eu conheço ainda, quer dizer, Santa Catarina, que já reabriu, tem uma norma, mas eu nem peguei a norma e procedimento deles, dei uma análise, dei uma olhada, mas a gente ainda não tem a de São Paulo, a gente vai ter a de São Paulo provavelmente só em junho, porque a gente não vai reabrir. E aqui fala sobre segurança no ponto de encontro. Então, assim, entendam que agora mudou, gente, mudou, não se revoltem. A gente está no entremeio. Toda vez que vocês tiverem uma dúvida e falar, meu, Julie, eu vou enlouquecer, vai ser assim para sempre? Não, gente, o para sempre não existe, são tempos. Então, a gente está no entremeio. Então, o entremeio é sobre individualização na hora do ponto de encontro. Não é na estratégia, tá? Que estratégia é empatia e coletividade. Então, como vai ser? A gente precisa ter sinalização de piso. Sim, a gente tem que sinalizar o cliente, o fluxo que ele tem que fazer. As pessoas não vão poder simplesmente se encontrar no meio dos corredores. Vai ter que ter todo um trajeto. Sabe tipo toque-stock, que é um caminho meio obrigatório de circular? Por exemplo, é esse. Totem de álcool, início, meio e fim, quando a loja é grande, né? Então, a cada X metros, que ainda a gente não tem, mas a gente sabe que início, meio e fim vai ter que ter os totens de álcool. Máscara para todos, equipe e cliente. Não existe funcionário sem máscara dentro do PDE, tá? Não existe. E o cliente também. Eu soube, que, se eu não me engano, é a Malve. Será que foi a Malve? Acho que é. Que as pessoas são obrigadas a entrar de máscara. Se não está de máscara, ela não pode entrar dentro da loja, tá? Então, as pessoas, a máscara é um uniforme. Inviabilização da prova de roupas em provador. Então, assim, os provadores vão ser fechados, vão ser lacrados. Por quê, gente? Porque se eu tenho vírus, eu provo a roupa, eu deixo o vírus na roupa. O próximo vem, enfim, reinfecção, tá? Então, eu tenho que comprar sem provar. Desinfecção do banheiro a cada uso. A pessoa usou, tem que ir lá, tem que passar álcool e desinfetante. Pano com álcool em araras e cabides a cada 2 horas. Totens eletrônicos e higienizados em cada uso. Então, a pessoa usou, fez alguma coisa, tem que limpar. Higienização de superfície. Então, todos os chãos, mesas precisam ser higienizados durante o dia inteiro, tá? 1,50 m de distância entre uma pessoa ou outra. Júlia, mas a minha loja tem 3 metros. 3 por 3. Então tá, cabem 4 pessoas dentro da sua loja. É assim, vai ser a nova regulamentação, é para você não ter o contágio, tá? A medição de temperatura é uma boa saída, que eu saiba não vai ser obrigatório, mas é uma boa saída para fluxos de lojas muito grandes, então, de repente, uma multimarcas muito grande, sei lá, uma Renner, né? Você pede licença e mede a temperatura da pessoa antes de entrar, se a temperatura está alta, você inviabiliza. Alternância de equipe com comissão única, isso é uma coisa que eu já vi numa proposta, achei muito legal. Então, porque o horário de funcionamento vai ser menor, gente, nesse entremeio. Então, a equipe, né, vai acabar sendo lesionada. Então, os horários, né, vão ser reduzidos. Esquece essa história de segunda a segunda, né, das 10 às 10, o que eu acho um alívio. Então, acho mais humano. Então, as pessoas vão comprar a hora respeitando o tempo das outras pessoas. Não sei como vai ficar depois. Disponibilizar luva para cliente e os funcionários usarem luva para manipulação de produto. Proibição da mala de prova de roupas. Então, tinham marcas que estavam mandando malinha. Gente, isso não dá, porque se a pessoa está doente, aquela mala volta com o produto, né? Higienização de peças que foram trocadas. É impossível sem lavagem. Gente, não existe nenhum artigo. Eu vi o Átila, que é o que todo mundo está seguindo, ele fala que pode morrer em 24 horas o vírus numa roupa, né, num tecido. Mas pode, não é certeza, entende? Então, assim, muita gente vai inviabilizar a troca ou vai ter que existir uma asepsia para esse produto, tá? Placas de norma e regulamentação pela loja inteira. Sim, gente, sabe, do mesmo jeito que o totem de álcool, início, meio e fim, exato, tá? Placas de norma e regulamentação, início, meio e fim, né? O ar-condicionado, a higienização dele, do filtro, né? Não é só mais do filtro, mas do aparelho e máquina inteira, vai ser periódica e vai existir, né, empresas do governo que vão regulamentar isso, porque o ideal
não era nem ter ar-condicionado, só que toda a nossa arquitetura é projetada para ar-condicionado, aquela história de ventilação inexiste, né? Então, o ar vai ter que ser muito melhor higienizado e limpar a loja a cada 2 horas, né? Piso, maçaneta, puxadores e tudo mais. E aí, o plano estratégico que eu, visual merchandiser Juliemi Machado, diretora criativa da VMSP, indico para vocês é unir os 6 Es, né, do VM com os 6 Ps. Então, unir o que eu acho interessante. Julie, por onde eu começo? Une promoção com ética, une praça com espacial, une processo com econômico, une processo, produto com estético, preço com estratégico e pessoas com emocional. Faz um de cada vez, que aí você vai chegar no que eu, Juliemi, acredito, isso vai ser minha tese de mestrado, sobre VM circular, né? Como criar um visual merchandising circular, e tá aí a nossa estratégia. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Eu peguei 2 horas quase da vida de vocês, do tempo de vida de vocês. Desculpa, na hora esperada era 1 hora, mas agora eu vou abrir para perguntas. O que vocês acharam, pessoal? Ai, que amores! Eu vou chorar! Gente, porque como disse o Fred, tempo é vida, né? Então eu tô pegando um tempo de vida de vocês, e isso para mim é muito importante, assim. Que bom que vocês gostaram. Muito bom, muito bom. Ai, gente, eu vou chorar. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. E vocês têm perguntas? Tem alguma pergunta? Ou eu posso responder também depois a pergunta? Não sei. Como é que foi, Luísa? Vai cair a live, né? Em 5 minutos a live vai cair, porque a gente programou para 2 horas. Faz assim, mandem no e-mail as perguntas, eu vou responder todas, tá? Todas, todas, todas. Mandem lá, eu respondo uma por uma, tá? Até porque podem ter muitas. E o vídeo que eu ia mostrar para vocês não vai dar tempo, mas eu vou falar aqui rapidinho. Quer ver? É o vídeo... Quero só mostrar o nome do vídeo para vocês verem. Não é isso, não. Eu mando no e-mail também. É um vídeo muito legal que não vai dar tempo da gente assistir. Tá aqui, ó. Sobre o consumo. Vocês conseguem ver minha tela? Peraí, deixa eu ver. Acho que não tá, não. Eu mando no e-mail de vocês. É melhor. Eu mando o vídeo no e-mail também. Gente, foi isso. Muito, muito obrigada pela presença de todos vocês, aos que resistiram às 2 horas de palestra, né? Fico muito feliz, todos que estão aqui. Triste por quem se inscreveu não veio, tomou lugar de pessoas que gostariam, mas enfim, esse conteúdo vai para YouTube depois. Mas muito obrigada pelo carinho, pelo tempo, que vocês estejam seguros dentro de casa, com muito amor, muita proteção, e o que eu puder ajudar vocês, fortalecer o mercado de VM, eu estarei aqui sempre, tá bom? Beijo! Muito obrigada, meus amores. Quem puder, entra lá na VMSP e fala da palestra. Fala que curtiu e tal. Sim. Quem não deu o e-mail pode dar pra gente aqui. Eu copio aqui o Jefferson, né? Deixa eu pegar aqui. Legal, pode deixar. Eu vou pegar todos os e-mails. Quem pôr aqui e-mail que não foi enviado lá, a gente manda, tá? Eu mando sim, mas vocês podem cobrar a VMSP, gente. Pode cobrar. Pode cobrar que a gente tem. Vai cair a live daqui a pouquinho. Eu vou ficar aqui até cair. Que aí eu vou pegando tudo isso aqui, tá bom? Luísa, como é que eu salvo a live? Ela tá salva aqui já, ó.
Aí eu dou pause na gravação. Deixa eu ligar para ela.